Sempre um privilégio fazer a obra de Deus, é maravilhoso. E eu sou grato também a todos os irmãos aqui da igreja, do pastor Luciano, por estar me dando essa oportunidade, de estar compartilhando aquilo que recebi do meu Senhor. E hoje a gente vai estar tratando do tema perdão, o que é diferente de atos de misericórdia. Então nós vamos falar sobre o perdão, aquilo que é necessário para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, nós entramos, Senhor, na Tua presença, buscando a Tua face, Senhor, clamando pelas Tuas misericórdias, porque nós sabemos que é por conta das Tuas misericórdias, Senhor, que nós não somos consumidos pelos nossos pecados. Esteja, Senhor, nos confortando, nos consolando, abrindo, Senhor, as nossas mentes para compreender, Senhor, os Teus mistérios. Ainda, Senhor, que nós venhamos a contrariar a Sua vontade, Senhor, vez ou outra, nós pedimos, Senhor, o Teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, quando fazemos coisas que desagradam o Teu coração. Nós queremos ser sinceros, Senhor, na Tua presença, queremos ser humildes, Senhor, e buscamos isso na Tua palavra. Desde já, Senhor, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem operado. E continue, Senhor, operando no coração de cada um de nós. Nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas sem pecar na informação. Vou começar fazendo uma leitura que está em Êxodo 34, que diz assim, não precisa abrir não, vamos só prestar bastante atenção para a gente compreender melhor. Diz assim, a palavra de Deus: Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Eu quero frisar bem essa parte que diz que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado. Nós temos um costume muito grande de pedir desculpa, mas a desculpa é diferente de perdão. A desculpa, você tira a culpa ali como se aquela pessoa não tivesse realmente errado. O perdão não. É quando a pessoa ela reconhece o erro e, no caso de Deus, Deus sabe que a pessoa errou, contudo, Deus simplesmente perdoa. E a gente vai falar sobre uma grande habilidade que é concernente somente a Deus, que é o esquecer o erro. Porque nós temos a tendência de lembrar, A gente perdoa, mas fica lembrando. E Deus, Ele diz que Ele vai esquecer. Bom, Abacuque diz assim, no capítulo 3, Senhor, ouvi falar da Tua fama, tremo diante dos Teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque dizer que nós pecamos sem querer, como diz o Chaves, sem querer querendo, é muito delicado. E a gente vê aqui o profeta falando, na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Porque quando nós pecamos com gosto, e fazemos, nós não pecamos sem querer, nós pecamos querendo. E quando nós fazemos isso, nós estamos debaixo da ira de Deus. Aquele que ama o pecado está debaixo da ira de Deus. Mas, contudo, a misericórdia, o amor de Deus cobre multidão de pecados. E esse amor de Deus é revelado na pessoa de Cristo Jesus. Amém? O que é perdão? Vamos falar sobre o significado da palavra perdão no dicionário. Primeiro diz assim, remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa ou indulto. 2. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Eu fico com essa segunda.
né? Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Quando nós pecamos, o salário do pecado é a morte, e quem pode exigir isso é quem? O nosso Senhor, o nosso Deus. A Wikipédia diz assim: o perdão não é simplesmente um ato, é um processo mental ou espiritual que tem por objetivo cessar o ressentimento tóxico. Dentre eles, o principal é a raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. Trata-se de uma habilidade que precisa de treino. Às vezes a gente acha que a gente vai perdoar fácil, mas como nós sabemos que é difícil, e nós precisamos praticar todos os dias o perdão, esse ato maravilhoso de perdoar, porque, como eu falei, essa habilidade de esquecer, de jogar no mar do esquecimento, como muitos dizem, como a gente vai falar aqui, é uma habilidade, é um poder que é só de Deus. Nós temos aí essa falha nossa, de que nós perdoamos, ou dizemos que perdoamos, mas estamos lembrando, não, eu perdoo fulano, mas ele fez aquilo, e eu não vou esquecer, não. Aí a gente entra numa contradição espiritual aí terrível. Então, a gente precisa treinar realmente o nosso perdão. Por que e como Deus me perdoa? Êxodo 33 diz assim: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo 20 vai dizer: eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, Senhor. Quem passa diante de nós, mostrando toda a bondade e misericórdia de Deus? O nosso Senhor Jesus, aquele que se doou, se entregou para pagar a nossa dívida. E aí eu faço aí um cálculozinho matemático, só para ilustrar, que ele diz aqui em Êxodo que uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, uma média de 1000 gerações, vamos colocar aí, cada geração 100 anos, mas a gente sabe que teve gerações aí que chegaram perto aí de 900 anos, mas vamos colocar numa média, média baixa, 100 anos, cada geração 100 anos. 1000 gerações daria quantos anos? 100.000 anos. 100.000 anos, estamos aqui ilustrando, tá? Estamos aqui ilustrando a misericórdia, Estamos aqui fazendo aqui como se fosse uma parábola. Então, Deus usa de misericórdia até 1000 gerações, então vamos colocar que a misericórdia do Senhor esteja aí cobrindo aí pelo menos, no mínimo, 100.000 anos de história. A gente está 2000 anos depois de Cristo, e o antes. Amém? Então vamos falar agora da dívida. Em Gênesis 2 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 6 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós tínhamos o acesso livre à árvore da vida, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós, ao contrário que algumas seitas dizem que nós sempre fomos eternos, sempre fomos imortais. Não, nós éramos mortais. Nós carecíamos do quê? De compartilhar da eternidade do nosso Senhor. Nós precisávamos do pão da vida para continuar cultivando o jardim. E isso não seria problema se nós não tivéssemos transgredido uma ordem direta de Deus. Eu digo nós porque nós continuamos transgredindo a mesma ordem.
Então, quer dizer, não era para a gente ter tomado do conhecimento do bem e do mal, era para a gente ter ficado apenas com aquilo que Deus já tinha nos fornecido. Então, quando nós tomamos desse conhecimento, o pagamento foi um pagamento muito alto. O pagamento era a morte, do qual nós não poderíamos pagar de forma nenhuma. Nós perdemos o acesso à árvore da vida porque nós morremos. E aí vem a grande questão. Porque Jesus, ele é a árvore da vida e é a videira verdadeira. Ele que nos concede vida. Lá no jardim era assim. Nós podíamos, partilhar daquela vida, daquela existência. Mas quando nós pecamos, nós contrariamos uma ordem de Deus e quisemos, no caso Adão e Eva ali, que eu falo a gente, porque a humanidade, nós tivemos a intenção ali de tomar algo que nós não tínhamos condições de pagar. E nós, como crentes, servos do Senhor, clamamos ao Senhor Jesus e Ele vem e paga essa dívida por nós. E aí eu vou falar, porque eu falei aqui 100 mil anos, pelo menos, daí para mais, de misericórdia. E eu vou falar sobre um cheque predatado, porque a gente fica pensando, bom, Jesus morreu, e aqueles que foram antes? Será que o sangue dos animais resolveu o problema? Não. E a gente vai entender aqui, eu vou fazer algumas leituras para a gente começar a compreender melhor. A gente vai falar sobre o cheque predatado. Em Gênesis 14 diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Friso aqui a questão do pão e do vinho, que foi ali uma ordem cultica, o qual nós fazemos até hoje. Então, é uma analogia ao corpo e ao sangue de Cristo. E vejo isso já naquela época, na ordem de Melquisedeque, lá bem antes, lá em Gênesis. Levítico 5 diz assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Hebreus 10 diz assim: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Romanos 4 diz assim: que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então a gente tem aí o pai da fé, chamado de pai da fé, Abraão, que foi justificado e perdoado de seus pecados mediante a sua fé, porque ele creu. E não porque ele oferecia os sacrifícios. Os sacrifícios eram como se fosse, vamos falar sobre o cheque predatado, é como se fosse a folha do cheque, mas a assinatura era a fé em Cristo Jesus, era a fé em Deus. Essa assinatura é a fé que é dom de Deus, como a gente já falou aqui algumas vezes, acredito eu, que eu tenha falado, a fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, eu tenho fé, a minha fé é concedida pelo meu Senhor. E Abraão creu, e crendo Abraão, a fé que foi colocada no coração dele e que gerou ali aquela vontade de cultuar a Deus e de servir a Deus, foi aquilo que foi a assinatura no cheque que mais tarde seria compensado por Jesus Cristo, o dono de todas as coisas, amém? O possuidor das condições para pagar esse cheque, pagar essa dívida. Então, tudo aquilo que era feito, de forma cultica até, que era oferecido sacrifícios, etc. e tal, aquilo ali era um memorial dos pecados, como diz aqui. Contudo, esses sacrifícios são só uma recordação anual de pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados.
Então, quer dizer, não era simplesmente a pessoa chegar e imolar um cordeiro ou qualquer animal ali, e aquilo ali ia servir como o perdão dos seus pecados, a sua salvação. Não, mas a fé naquela atitude, no Deus a qual ele estava oferecendo, porque acredito que, como naquela época, ainda é nos dias de hoje, as pessoas vão à igreja achando que o ir à igreja lhes concede salvação. E de repente, simplesmente falar com os lábios, eu creio em Jesus, mas pensando em um monte de outra coisa, e nem conhecendo a Jesus, né? Que professar a Jesus só, né, com vocábulos humanos, vai conceder salvação. Não, é fé, é algo espiritual, algo muito mais profundo. É necessário que nós busquemos ao Senhor, para que aí sim a gente possa ter um encontro real com Ele. Às vezes a gente, como um pregador falou uma vez, se não houvesse inferno, então quer dizer que ninguém ia procurar Deus. Ninguém ia querer morar no céu se não houvesse inferno. Então a gente precisa buscar Deus pelo que Ele é, pelo amor dEle, e não por medo de chegar no inferno, né? A gente não busca Deus porque a gente tem medo do inferno, a gente busca Deus porque a gente ama Deus. Cada vez que a gente vai buscando conhecer Ele mais, a gente vai se apaixonando ainda mais por Ele. Então a gente vai falar sobre o pagamento, né? Jesus, o unigênito de Deus, o único gerado e não criado. Filipenses diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. 1 Pedro 3: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Gálatas 1: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Colossenses 1: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão de pecados. Efésios 1: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Como eu disse, né? Como se a gente tivesse tomado daquele conhecimento do mal, né, do qual Deus falou: isso é caro, isso você não vai ter condições de pagar. E aí Satanás, ardilosamente, aquele vendedor corrupto, né, insistiu: não vai, vendendo inclusive aquilo que não era dele, né? Não, pega aí que você não morrerás, né? Aquela coisa toda. E aí vai o ser humano e toma do conhecimento do bem e do mal, ou seja, do mal, né, e começa aí a ter escolhas ruins, e não tinha como pagar. Cessava ali, né, a vida do ser humano, porque ele já não tinha mais condições de tomar da árvore da vida. Foi colocado para fora do paraíso para que ele não vivesse eternamente no prejuízo, porque agora ele sofria com o conhecimento do mal. Eu vejo Deus colocando Adão e Eva para fora do paraíso como misericórdia, como uma ação bondosa de Deus, porque aí segue-se o plano de salvação. Como a gente falou, Jesus lá na frente morreria, pagaria o cheque pré-datado, né? Resolveria o problema de todos e levaria todos aqueles a quem ele escolheu, né, para a salvação, para morar no reino de Deus e conceder a eternidade. Então, quer dizer, quando eu vejo, né, Deus dando essa diretriz aí, bota para fora, deixa para que eles não tomem da árvore da vida e vivam constantemente, né, sobre essa aflição do mal, porque nossos pensamentos ruins, esse conhecimento que nós temos do mal, isso nos aflige todos os dias, a todo momento. Agora, se nós tivéssemos apenas como contemplar tão somente aquilo que é bom, a vida não seria tão maravilhosa, a vida não seria show de bola. Agora, o conhecimento do mal é que atrapalhou toda a humanidade e continua nos atrapalhando, nos afligindo, nos causando dor, nos causando sofrimento, todo tipo de aflição. Então, aquele que tinha toda a riqueza, né, por graça e favor, ele compensa esse cheque desde lá, né,
de Gênesis, por assim dizer, dos primeiros pecadores, até os dias de hoje, resolvendo uma questão que nós não poderíamos resolver, porque o pagamento do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então Jesus vai e se entrega a si próprio, como pagamento. Falou, não, Pai, eu vou pagar, como se Deus fosse dono de um único banco, e nós devêssemos a esse banco de forma que nós não podíamos pagar. Então, até aquilo que nós não tínhamos, ou seja, a vida que era concedida por Jesus Cristo, nos foi tirada porque nós fizemos uma escolha muito ruim. Mas o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, ele falou, não pode deixar que eu vou pagar. Eu pago. E se entregou à morte. Só que ele era eterno. Ele foi morto, sim, no corpo, mas vivificado no espírito, como diz a palavra. Agora, nós não. Nós somos mortais se Deus não nos conceder a imortalidade. Por isso que a palavra de Deus diz, aquilo que era corrupto foi revestido de incorruptibilidade. Aquilo que era mortal foi revestido de imortalidade. Então, quer dizer, nós recebemos aquilo que é de Deus, não nosso. Então, na graça maravilhosa de Deus, essa questão é resolvida. E vale dizer que meus atos de misericórdia podem ser bons, mas de nada irão valer se o perdão não for gerado em mim pelo poder de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Como eu disse, a fé é dom divino e nós precisamos buscar. Às vezes a gente reclama, mas eu não tenho fé, minha fé é tão fraca. Então busca, clama ao Senhor. Poxa, mas eu quase não acredito em Deus. Mas a necessidade de Deus já é o suficiente para você clamar a Deus, para que Deus venha te enxertar essa fé, aumentar a tua fé. Porque tem muita gente fazendo atos de misericórdia que não vão servir de nada. Se não houver fé pautada na palavra de Deus, se não houver uma fé genuinamente divina, os meus atos de misericórdia aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. A palavra de Deus me diz isso. Então, quer dizer, eu só fazer o bem e fazer ações sociais, aquela coisa, isso tudo é muito bom. Para o mundo isso é muito bom. Mas se eu não tiver fé acompanhada, se a fé não for a mola propulsora para eu fazer isso, se for de repente, como eu disse aqui no início, se eu tiver atos de misericórdia, se eu fizer ações sociais, só porque eu tenho medo do inferno, ou porque eu quero comprar o meu lugar no céu, então não vale de nada. Aos olhos de Deus é como trapo de imundícia, não vale absolutamente nada. Agora nós buscamos em Deus, que a bondade de Deus seja gerada em nós, que essa fé em Cristo Jesus seja essa mola propulsora para que eu possa fazer o bem. Aí sim, as ações sociais valem muito. Aí tudo aquilo que eu faço de bom, quando eu agrado um irmão, quando eu ajudo alguém na rua, quando eu dou um prato de comida para alguém na rua, isso tudo vai valer muito, porque não é de mim, mas é do meu Senhor. A bondade em mim tem que ser de Deus, porque a minha bondade, na verdade, não existe. É hipocrisia, Bom, aí a pergunta, sou perdoado de tudo? A resposta é bem simples. Se você estiver em Jesus e Jesus estiver em você, pelo Espírito que habita em ti, você sempre se arrependerá dos seus pecados. E sim, todos os seus pecados serão perdoados. Por isso que a gente diz, a gente saiu daquele domínio do pecado. A gente não é mais escravo do pecado, ainda que sejamos ainda pecadores. Mas toda vez que nós pecamos, nós nos arrependemos por causa do Espírito Santo que nos convence de nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então sim, eu sou perdoado por tudo. Se eu estiver em Cristo, Cristo estiver em mim, porque aí o Espírito Santo vai habitar e vai realmente me comover a me arrepender toda vez que eu pecar. Amém? Agora, uma grande dificuldade que muitos têm, como perdoar a mim mesmo?
Acredito que muitos de nós temos essa dificuldade, né? Tipo, perdoar outro às vezes é fácil, mas você fica carregando aquele peso, mas também não é tão difícil. Buscando a palavra de Deus, buscando essa intimidade com Deus e tendo a mente de Cristo, as coisas começam a ficar mais fáceis. Começa a sair esse peso de cima de você, que te arrasta para o buraco, quando você se julga, quando você se condena. Agora nós precisamos ter a consciência de Cristo. Quando a gente fala, da dispensação da graça, a lei da consciência, a nossa consciência nos condena, mas a consciência de Cristo nos liberta. Amém? Diz assim em Salmos 32: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Às vezes a gente esconde nossos erros, inclusive para nós mesmos, né? Nós queremos convencer a nós mesmos, às vezes, de uma falsa santidade. Não, nós precisamos nos despir diante de Deus, espiritualmente falando, é claro. Nós precisamos mostrar para Deus tudo que nós temos de errado, para que Deus venha a agir através da sua palavra, nos constrangendo através do seu Santo Espírito. Então, por isso diz aqui: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. No dicionário, a palavra atribuir tem o significado de conceder alguma coisa a alguém com caráter de prerrogativa, dar, conferir. Como, por exemplo, a lei atribui-lhe poderes especiais. E um outro significado seria considerar alguém ou algo causador, autor ou possuidor de algo. Imputar. Atribui-lhe, como no exemplo, atribui-lhe defeitos que não tem. Então, quer dizer, Deus ele vem para apagar a nossa culpa. Quando ele diz que ele não inocenta, ainda que ele não inocenta, de forma alguma ele não inocenta o culpado, quer dizer, porque nós temos de fato a culpa. Agora, quando nós somos resgatados por Cristo Jesus, quando Jesus paga todo o prejuízo, aí Deus vai falar sobre o esquecimento, sobre jogar todos os nossos pecados no mar, nas profundezas do mar. E aí que vem essa frase tão conhecida, o mar do esquecimento. Perdão é esquecimento? Esse é um poder exclusivo de Deus e que Ele só nos concederá plenamente na eternidade. O Espírito Santo também nos testifica a respeito, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, quer dizer, o perdão, ele passa a ser esquecimento? Sim, no poder de Deus. Esse é um poder que eu acho assim tremendo. Só Deus mesmo para esquecer dos nossos pecados, porque nós lembramos o tempo todo. Isso martiriza a gente, isso castiga a gente, isso incomoda a gente o tempo todo, né? Mas nós precisamos entrar na mente de Cristo para que esse fardo não seja mais tão pesado, mas se torne leve, seja mais tranquilo, porque nós precisamos confiar naquilo que Jesus tem feito. O plano de Deus é perfeito, a justiça de Deus é perfeita. Amém? Então Deus diz: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E tem muita gente procurando se sacrificar, fazendo diversos rituais sacrificiosos para poder obter perdão.
Isso não é o que a palavra de Deus nos traz. O que nós fazemos é cultuar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós, pela sua graça e favor. Então, a gente precisa tirar isso da nossa mente, de que é necessário nós nos sacrificarmos, às vezes até fisicamente, né? O que nós viemos fazer na igreja foi adorar o nome do Senhor, foi glorificar Ele, agradecer Ele por tudo aquilo que Ele tem operado, né? E nós podemos até pedir alguma coisa, mas já pedimos agradecendo, porque sabemos que a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é perfeita. Nós apenas expomos os nossos corações perante a Deus. Deus, olha, né? Eu tenho me sentido mal por causa disso, por causa disso, por causa disso. Tem gente que diz, né, algumas seitas dizem que nós não devemos dizer na nossa oração se for da vontade de Deus, porque isso seria falta de fé. Algumas seitas dizem isso, mas nós não. Nós fazemos como Jesus fez, né? Contudo, eu estou mostrando todo o meu pesar, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu tenho medo, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a do Pai que está nos céus, porque Ele que sabe de todas as coisas. Amém? Em caráter eterno, os pecados perdoados serão jogados no mar do esquecimento, como a gente falou aqui. Isso aí é um termo, né, que é muito utilizado, embora não esteja especificamente dessa forma na Bíblia, né? Mar do esquecimento não tem, né? Mas a gente pode ler em Miqueias 7, e diz assim: lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Daí que a gente tira, né, essa ideia do mar do esquecimento. E Deus realmente fala que Ele vai perdoar e vai esquecer dos nossos pecados. Isso deve nos confortar, isso deve nos trazer paz. Agora, há um caráter transitório. Deus não elimina as consequências naturais do pecado. Miqueias 7 diz assim: mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Aí a gente vai falar também sobre aquele versículo que a gente leu, né? Que visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. São as consequências do pecado. A gente, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Eu passei na rua, ali esbarrei com alguém, dei uma cotovelada no fulano de tal ali, né? Fui ignorante, e dei aquela cotovelada que chegou a machucar ele. Ainda xinguei ele, pequei, e ele foi embora. Ficou meio assim, atordoado, machucado, e eu vim. Aí vim para a igreja e me senti mal, o Espírito de Deus me incomodou. E eu me arrependi verdadeiramente daquilo que eu fiz. Deus me perdoou? Me perdoou. Mas pode vir uma consequência. De repente, amanhã, esse fulano de tal pode passar na frente da igreja e pode dizer: ó, seu crente aí, ó, né? E xingar, e se não quiser revidar e nos dar um tapa também, né? São consequências do nosso pecado. Aí vem uma outra questão: vale mais a reação do que a ação. A nossa ação foi ruim, né? Mas aí a gente pede perdão a Deus. Pô, não queria ter dado uma cotovelada no fulano, não queria ter feito aquilo, não queria ter xingado ele. Aí beleza, a gente vai e expõe isso perante a Deus. Aí o fulano de tal vem, né, como consequência do nosso erro, e revida. Aí a gente vai e sai no tapa de novo. Alguma coisa errada tem, né? Será que a gente se arrependeu mesmo? Então, quer dizer, a terra, como diz Miqueias aqui, a terra foi colocada em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Quer dizer, nós temos obras ruins, nós fazemos coisas ruins. Seria hipocrisia da nossa parte dizer que nós não somos falhos, porque se nós fôssemos totalmente 100% santos, então Jesus não teria morrido por nós. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio perdoar pecadores. Agora, nós não somos amarrados ao pecado, nós somos libertos do pecado. Nós amamos a Deus e não ao pecado. Amém? Perdão, então, eu digo que o perdão é uma decisão racional, movida por fé genuína, que tem por consequência a desintoxicação do nosso eu interior, ou seja, nossa alma, nossa mente, nos proporcionando paz e leveza espiritual, nos colocando mais próximos da comunhão com Deus
em seu infinito amor. Nós precisamos praticar, como eu falei aqui, o perdão, e começar a buscar gerar isso na gente, pedir ao Espírito Santo para gerar esse conforto, essa tranquilidade, para que realmente a gente não venha a ficar com raiva de ninguém, porque alguém fez alguma coisa com a gente, que a gente possa realmente perdoar. E agora um ponto muito interessante, tá? A gente precisa aprender a perdoar, mesmo que as pessoas não peçam perdão, porque nós perdoamos por Cristo. Nós perdoamos pelo amor de Deus, não porque a outra pessoa se tornou boa, porque Jesus morreu quando ainda éramos pecadores. Ele se entregou e pagou por nossos pecados, ainda sendo nós pecadores. Quer dizer, Jesus morreu já faz mais de 2000 anos e venceu a morte, ressuscitou. Glória a Deus por isso, né? E nós pecamos. E nós ainda fazemos coisas ruins. Então, quando nós pensamos em perdoar, a gente tem que ter essa liberalidade de perdão, independente de alguém vir e pedir: me perdoa, me desculpa, eu reconheço que eu errei. Não importa isso. Não importa. Importa que eu viva em paz com meu Deus e com todos aqueles que estão à minha volta. E para isso, o perdão precisa ser uma prática comum e diária. Eu preciso trabalhar isso e buscar em Deus para que isso possa crescer em mim, esse amor de Deus. Isso vai me proporcionar paz e leveza espiritual. Aí você começa realmente a crescer espiritualmente e mostrar que você realmente é espiritual quando você já não carrega mais raiva. As suas reações são como as reações de Cristo. Porque a gente sai de casa, aí você pensa, você mentaliza lá, ação. Eu vou sair de casa, vou sair sorrindo para todo mundo e vou dar a paz do Senhor para todo mundo. Aí você sai com aquele propósito, né? Então você chega na primeira pessoa: oi, paz do Senhor. Você está agindo, beleza. Aí a resposta foi boa: paz do Senhor para você também, bom dia. Aí de repente você chega no meio de um caminho aí, né? Aí fala: paz do Senhor, bom dia. Que paz do Senhor o quê? Que dia bom. Aí você de repente fica assim, né? Vai para o inferno. Quer dizer, a sua reação não foi boa. A sua reação não foi a reação de Cristo. Porque você precisa continuar na paz. Você precisa continuar mostrando que o dia pode ser bom. Agora, se você depende de uma pessoa responder a paz para você, responder o seu sorriso, então você está num prejuízo. Você está carecendo aí, de buscar mais a Deus. Amém? A prática do perdão na comunhão, isso é muito importante. Hebreus 10, do 25 ao 27, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então nós buscamos o conhecimento da verdade, e uma vez tendo recebido esse conhecimento, nós precisamos nos aliançar com Jesus, e de uma única vez, porque Jesus morreu uma única vez. Ele venceu a morte, e ele fez tudo isso, ele fez esse ato sacrificial uma única vez, para que a gente pudesse uma única vez ser perdoado por todos os nossos pecados. Essa ideia, de repente, de vir, voltar, mas não firmar, eu não estou dizendo de um desvio, eu estou dizendo de você realmente se afastar de vez, porque às vezes nós ficamos aí chateados com coisas que acontecem dentro da igreja, às vezes ficamos aborrecidos com o irmão, ou com um pastor, ou com qualquer outra coisa, sei lá, de repente porque nossas orações não estão sendo respondidas, aí a gente fica chateado, e de repente a gente se afasta um pouco
mas nós somos incomodados. Se nós temos a aliança com Cristo, nós somos incomodados a retornar à casa de oração e praticar a comunhão do corpo de Cristo, né? Porque a gente não pode continuar pecando deliberadamente. A gente não pode voltar ao lamaçal do pecado. A gente não pode ser como a porca que se revira no lamaçal ou como o cão que volta ao vômito. Porque se a gente fosse para lá e voltasse para as trevas e depois buscasse a luz de novo, seria como se fosse crucificar Jesus para uma segunda vez. Só que Jesus foi crucificado uma única vez, para que a gente fosse salvo uma única vez. Quantas vezes você pretende ser salvo? Uma única vez. Glória a Deus, né? Até mesmo porque esse sentimento de salvação que é gerado pelo Espírito de Deus é maravilhoso. E uma vez tendo encontrado a luz, é impossível voltar para as trevas. A gente pode sim escorregar, vacilar, pecar, mas a gente é constrangido pelo Espírito a todo momento, né? Então, tendo recebido aí a palavra de Deus, nós precisamos aí realmente crer que Jesus nos perdoa e se sacrificou por nós para pagar, né, esse salário do pecado que é a morte, para que nós possamos nele ter vida e vida eterna. Eu poderia falar um pouco mais, mas eu gostaria apenas só de frisar essa questão, né, de nós entregarmos o nosso coração a Deus, para que essa prática do perdão seja comum na nossa vida. A gente faça isso com facilidade. A gente não precisa ficar, eu vou orar a Deus. Eu já ouvi isso, pela misericórdia, né? Você me perdoa? Eu vou orar. Vai orar para se converter, né? No mínimo vai orar para se converter, né? Porque o perdão, ele deveria ser uma prática, ou deve ser uma prática comum a todo cristão, a exemplo de Cristo. Não tem para onde correr. Jesus perdoa pecados. Então, em Cristo, nós perdoamos pecados. Em Cristo, porque o poder é de Deus, o poder perdoador é de Deus. E como eu falei, sabendo que nós somos limitados. Nós, a menos que nós tenhamos uma amnésia, nós nos lembramos. Isso é ruim. Isso é ruim. Mas precisamos ter o coração limpo, confortado pelo nosso Deus, porque só Deus mesmo que consegue realmente esquecer. Às vezes a gente esquece uma coisa ou outra, né? Mas chega lá na frente, de repente a gente lembra, fulano de tal fez isso comigo, eu até perdoei ele, mas, então quer dizer, Deus precisa ser gerado em nós, amém? Deus precisa ser gerado em nós, a gente precisa ter essa convicção de que Deus vai fazer muito mais, E eu quero fazer a primeira leitura de novo. E diz, em Êxodo 34, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Quer dizer, não penso isso, nessa visitação da iniquidade como uma maldição, propriamente dita de Deus, mas uma maldição do próprio pecado, uma consequência de nossos erros, que às vezes a gente faz coisas que nossos filhos ainda receberão consequências de nossos erros. Por exemplo, quando de repente nós recebemos certas bênçãos de Deus e gastamos, com nossos prazeres pessoais, aquela coisa toda, e os filhos pagam. Quantos pais não deixam dívidas, porque a lei diz que a gente herda não só aquilo que se tem, mas aquilo que se deve também, Então, quer dizer, quantos filhos não herdam aí prejuízo de seus pais? Amém? Então nós precisamos realmente olhar para dentro da gente e procurar Deus dentro da gente. A gente tem costume de procurar Deus em tudo quanto é lugar, Às vezes esquece de olhar para dentro da gente mesmo.
É dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que a gente precisa achar Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: busca a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo que vai ficar difícil, né? Nós temos aí muita liberdade, né? Há países aí que é extremamente difícil, né, se achegar à palavra de Deus, né, ter a Bíblia Sagrada nas mãos, para folhear, para ler, para aprender. Então, quer dizer, nós somos aí mais do que abençoados. Nós somos extremamente abençoados por ter esse acesso direto ao conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo que faz que nós venhamos a crescer espiritualmente. Aí nós podemos adorar e louvar a Ele com propriedade, né? Com convicção do Deus a qual nós servimos. E aí que nós possamos aí realmente compreender aquilo que Deus fala aos nossos corações, gerando em nós o amor de Deus através do Espírito Santo, de forma que nós não venhamos a carregar nenhum peso além do que nossos problemas do dia a dia. Basta o dia o seu próprio mal. Então, quando a gente carrega a nossa própria cruz, são esses problemas corriqueiros do dia a dia. O problema da eternidade, que seria a nossa morte eterna, Jesus resolveu. Amém? Quando nós nos encontrarmos com Ele nas alturas, podem ter certeza, não haverá mais doença, não haverá mais choro, tristeza, como diz, ranger de dentes, não haverá mais nenhum tipo de problema, né, desse tipo aí, não vai ter mais problema de nada. Nós seremos abençoados eternamente. Amém? Então, ainda que nós venhamos sentir algumas aflições no nosso dia a dia, ter alguns problemas, pegar uma gripe, um resfriado de vez em quando, né, que seja para a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai glória a Deus. Então, se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus também. E se eu recebi, glória a Deus. E se me foi tirado alguma coisa, glória a Deus também. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez e vou passar a palavra ao pastor. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos por terem me recebido aqui, né? Como eu falei, eu sinto que é um privilégio, né, ministrar a palavra do Senhor, que Deus continue nos usando, né, nessa unidade que nós temos aí estreitado cada vez mais, que essa comunhão nossa, interministerial, possa servir de exemplo para outros irmãos lá fora, para que possam aí se unir cada vez mais ao redor aí da palavra de salvação que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ah, Deus querido, Deus amado, nós agradecemos, Senhor, por todo o perdão que é liberado sobre nós. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, no Teu altar, as nossas vidas, Senhor, e a vida de nossos familiares. Queremos colocar no Teu altar, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, e nos dando fé, esse dom maravilhoso, Senhor, que nós possamos aprender a perdoar com mais facilidade. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a praticar o perdão no nosso dia a dia. Age, Senhor, a nossa vida de forma sobrenatural. Que Teu Santo Espírito possa estar agindo em nós, Senhor, e através de nós, para que a palavra que nós recebemos, Senhor, não pare em nós, mas seja levada a outras pessoas. Que o Senhor possa estar usando a cada um de nós, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para ministrar o Teu amor, Senhor, aos corações aflitos e amargurados. Esteja conosco, Senhor, cobrindo a cada um de nós com as Suas potentes mãos. Envia, Senhor, Teus anjos para estarem ao nosso redor, Senhor, nos protegendo de toda ação maligna. Que em nome de Jesus nós possamos andar com confiança de que somos guardados de todo mal. Age em nós, Senhor.
Nos livra, Senhor, da culpa. Nos perdoa, Senhor. Faça com que nosso coração possa estar mais leve. Nos concede, Senhor, a tua paz, que não é uma paz segundo o mundo, mas é uma paz segundo a tua eternidade. Obrigado, Senhor, por mais esse momento junto desses irmãos. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que nós nos reunimos em teu santo nome para te adorar e te louvar e receber uma porção do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por mais essa noite, o qual podemos, Senhor, receber um pouco mais da tua palavra. Continue, Senhor, agindo nesse ministério, Senhor. Fortaleça o pastor Luciano Franco, assim como a sua família e cada um daqueles que integram, Senhor, a comunhão dessa igreja. Fortalece, Senhor, esse ministério e usa cada um deles, Senhor, de forma sobrenatural, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo teu amor, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, e eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem operado na minha vida, tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida e através da minha vida. E me humilho, Senhor, perante a Ti. Continue, Senhor, fazendo morada em meu coração e tocando, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo por tudo aquilo que o Senhor é, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Aleluia! Bênção do Senhor, né? A palavra de Deus vem em encontro aos nossos corações essa noite. Eu quero encerrar lendo Mateus 6, né, na oração do Pai Nosso, no versículo 13. Ele diz: e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no verso 14, no versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vos perdoará o Pai as vossas ofensas. Então é uma palavra bem forte, né? Então a gente percebe que perdão não é opcional, é uma ordem de Deus. Claro, para aqueles que querem ser salvos, né? Porque se a gente perdoar, o Pai também perdoa. Está bem explícito aqui em Mateus 6, versículo 14. Talvez no decorrer da nossa vida a gente vai se decepcionar com parentes, a gente vai se decepcionar com amigos, a gente vai se decepcionar com irmãos. Davi mesmo diz em um salmo: não foi o meu inimigo que me feriu, foi o meu amigo íntimo, aquele que eu ia para a casa do Senhor. Às vezes a gente vai se ferir com lideranças, né? E enfim, todas as questões. E perdoar é a gente optar em ser livre. E eu sempre tenho uma frase que um dia o Senhor me revelou e falou o seguinte: quer saber se você perdoou ou não alguém? E eu te pergunto, quer saber se você perdoou ou não alguém? Imagina você na eternidade com ela, com essa pessoa. Né? Porque se a gente não perdoa, a gente vai falar: não, essa pessoa não vai para o céu, é impossível. Ou então eu não vou. Então, de fato, querido, a gente vai se decepcionar com as pessoas. Por isso que a nossa expectativa e esperança tem que estar no Senhor sempre, né? E quando a gente vê o erro de alguém, a gente ter a percepção que a gente também vai errar, ou que a gente já errou também. Então, quanto mais a gente recebe misericórdia, mais a gente perdoa. Quanto mais misericórdia eu recebi de Deus, eu me enxerguei: Senhor, se eu estou aqui, eu era um viciado, um drogado, um 7-1. E graças a Deus a misericórdia do Pai me alcançou. Quem sou eu para julgar alguém? E na prática isso é difícil, não é fácil, né? Na prática. Por isso que Mateus 18 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda-o. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Agora, se você for e ele não te ouvir, leve testemunhas. E se mais uma vez ele endurecido não te ouvir, aí você comunica. A igreja
e aquele irmão já não faz mais parte do convívio. Amém? Então existe um princípio, meu irmão. Se eu pequei contra você, você não vai para o seu esposo, você não vai para o hall de amigos falar: olha, o pastor Luciano fez isso, eu não gostei. Não. A Bíblia fala: se eu pecar, vem até mim, e se você me convencer, você vai me ganhar. Aleluia. Então, se a gente agir assim, a gente vai conseguir conviver bem, porque, como a gente tem falado, a igreja é a arca de Noé, né? Tem bicho de tudo qualquer tipo. Tem cavalo, tem jumento, né? Tem um monte de bicho ruim. Meu Deus do céu, só a graça do Pai. Mas é só aqui na arca que existe salvação, né? Só na igreja que há salvação. Por isso que Hebreus vai dizer: não deixei de congregar, como é costume de alguns, né? Existe uma onda aí de muitos irmãos, filhos de Deus, que um dia se frustraram com a igreja, ou melhor, até mais com a denominação do que a igreja do Cordeiro, né? Se frustraram com a denominação, agora são os desigrejados, né? Não dá obediência a ninguém, não congrega, não ajuda ninguém. Eu sou de Deus, cultuo em casa, vejo pela internet, não congrego mais porque ninguém presta. Na verdade, de fato, né, muitas coisas aconteceram na nossa nação, está acontecendo. Teologia da prosperidade, promessas e mais promessas, gente querendo ficar rico, ninguém repartindo, uma igreja egoísta, uma igreja que está rica, abastarda, né, pensa que tem tudo. E Jesus vira para ele e fala: olha, mal você sabe que você é pobre, segue nua, você não tem nada, você não está se enxergando. E o convite é: aproxime-te de mim, porque compre de mim ouro refinado, ouro purificado. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? E assim como o Pai nos perdoou, nós vamos caminhando nesse amor, nesse perdão, e nós vamos morar no céu eternamente. Glória a Deus. E nós queremos encerrar agradecendo ao pastor Estélio, ao Simon, que está aí com a sua esposa, né? O PS, a Miriam. Sentimos falta do Caleb, né? Cadê o menino? Deixa o menino rodar, né? Glória a Deus por essa família abençoada. E nós temos um apreço, né? Nós temos uma aliança no Senhor. E graças a Deus, porque foi o pastor que me abraçou, né? Logo assim que a gente iniciou o ministério. E a gente é amigo, né? A gente conversa de várias coisas. E Deus tem estado, né, nessa comunhão. E nós queremos agora chamar a Miriam aqui para a gente orar por vocês, né? Clamando ao Pai pelas bênçãos do Senhor na vida de vocês, na casa de vocês. E mais vezes, né? Vocês vão estar aqui mais vezes, em nome de Jesus. Me deram um golpe hoje, né? Eles iam louvar aqui, né? Mas me passaram para trás. Mas vou anotar aqui na minha agenda, né? Glória a Deus. Senhor, chega mais perto, amor. Vem para cá. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Estélio, da Miriam, meu Pai, que tem auxiliado, Pai, nessa obra. Os seus irmãos, nossos irmãos, Pai, que estão aqui, Deus, que vieram junto com eles. Meu Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, meu Deus, tem acrescentado, Senhor. Já são anos, meu Pai, eles cavando, eles, Senhor, se baseando, Pai, nos princípios das suas escrituras, não negociando, meu Pai, a sua palavra para encher a igreja, não, Senhor, negociando o seu chamado para agradar aos homens. Mas Deus, nós temos visto, meu Pai, a fidelidade dos seus filhos, meu Pai, o caráter, meu Pai, a integridade. E glória ao Senhor por isso, meu Pai, porque nós não merecemos nada. Mas Deus, o Senhor os chamou para uma grande obra. O Senhor os chamou, meu Pai, para construir dentro de pessoas o seu reino. E que Cristo cresça, meu Pai, em cada um, Deus, que tem se aproximado da vida deles, meu Pai, nos aconselhamentos, Senhor. Pai, que Ele tanto recebe as pessoas, independentemente de congregar ou não, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que isso é dom do Senhor, porque Ele é um mestre, Pai. Ele é aquele que foi ungido pelo Senhor para ensinar, para implantar, Deus, imprimir, impartir, Deus, dentro, Deus, dos seus filhos, meu Pai, uma palavra. E nós decretamos, meu Pai, sobre a vida deles as tuas bênçãos. Nós, Pai, clamamos a Ti, Senhor, continua sustentando a vida deles, continua, Senhor, conduzindo, meu Pai, a vida deles, meu Pai, em todas as áreas, financeiras, emocional, meu Pai, na área da saúde. Nós decretamos nessa noite, Pai, uma cura, nós decretamos
decretamos algo vindo dos céus, meu Senhor, em nome de Jesus, indo de encontro a eles, trazendo, Pai, refrigério, porque eu sei, meu Pai, que grandes coisas estão para acontecer na vida deles, no ministério deles. Nós acreditamos, meu Pai, num tempo de colheita, em nome do Senhor Jesus. Muitas serão, Pai, as vidas que vão correr, meu Pai, para eles, porque nações correrão para Ti. Aleluia, porque eles estão edificando o Seu reino, e nós os abençoamos, meu Pai, e agradecemos. Toca no Caleb, onde quer que ele esteja, nos seus pais. Deus, em nome de Jesus, que todos sejam tocados agora, meu Pai, e que assim como a sua palavra diz que a sua geração, a sua descendência será abençoada, nós declaramos, Senhor, a descendência dele abençoada, os filhos dos seus filhos, meu Pai, prosperando e sendo felizes nessa terra, Pai, proclamando as suas verdades, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. E assim nós encerramos. Levante suas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai, por cada irmão que está aqui, aqueles que estão, Pai, nos assistindo em casa. Oh Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus o Pai, os dons, os frutos, a consolação, esteja sobre cada membro, sobre cada um, onde chegar a nossa voz. Que o Senhor o abençoe e guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, foi bom estar com você, seja uma bênção. Nós abençoamos esses alimentos em nome de Jesus, e já já vamos estar repartindo com os irmãos.